Que a gente foi um dos primeiros do Brasil a fazer trailer, Sem né? dúvida. Você certamente deve ter sido um dos primeiros a fazer trailer de podcast. Só que a gente conversou sobre isso. Eu falei, Léo, isso vai pegar rápido. Como é que as pessoas geram consideração? Pela busca do YouTube, pela busca do Spotify. Ela é impactado pela thumbnail, ela é impactado pelo título. Então eu preciso começar a trabalhar isso melhor. Isso por si só já muda tudo. A segunda parte do funil é permanecer no vídeo. Exato, retenção. E aí a gente começou a fazer o trailer. Eu testei pela primeira vez o trailer modelando Diary of a CEO, do Steven Bartlett. Essa lógica da intro, apresentação em formato mini documentário, melhores momentos, lettering, transição, música e tudo mais, né? Fizemos. O que aconteceu? Aumentou meu watch time, aumentou minha retenção. Como é que começa o podcast? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast. Que saco, eu não quero escutar isso. Já dá abandono. Irmão, vai direto ao ponto. A consideração em rede social é 3 segundos e o trailer faz esse papel. Você tem um compilado dos melhores momentos do episódio com essas inferências de outros materiais que a pessoa já teve em outros podcasts ou na mídia e tudo mais. Aí eu cheguei numa fórmula de growth que eu tô chamando de 3 T's, que é a thumb, o título e o trailer. Thumb e título define quem vai se interessar para gerar o clique e o trailer retém. Um mini masterclass de podcast. Como sempre, estar aqui nessa cadeira é uma honra. Essa cadeira é sua, por acaso? 2 é sua, 2 é minha. Este é um episódio especial sobre estratégias e técnicas para escalar podcasts, com dicas sobre produção, distribuição, crescimento de audiência, algoritmos nas plataformas como YouTube e Spotify e muito mais. Meu convidado foi o Marcelo Toledo, host do Excepcionais, um dos melhores podcasts do Brasil sobre alta performance em diversos segmentos. E ele também é empreendedor serial na área de tecnologia e mentor do G4 Educação. Com base nas nossas experiências, procuramos trazer nesse bate-papo muito do que aprendemos na prática e do que modelamos a partir de outros podcasts de sucesso no mundo. Oi, pessoal! Esse episódio é um oferecimento da Alice, o plano de saúde para empresas mais inovador, com reajuste 40% menor que o mercado e que oferece um nível de atendimento e segurança incomparáveis, desde a curadoria de especialistas, a qualidade da rede credenciada e, para mim, que sou um nerd, uma experiência incrível no app. Você resolve tudo no aplicativo, com atendimento em até 35 segundos, acesso a todas as suas informações de saúde e muito mais. Então, em tempos de transformação digital e inteligência artificial, não faz sentido você se preocupar com a carteirinha do plano, livrinho para procurar um especialista, todas essas burocracias que tomam tempo e tiram o foco do que realmente importa, que é cuidar da nossa saúde. E atualmente, para a gente estar bem, produzindo, criando e empreendendo, é fundamental ter um plano de saúde que a gente possa contar de verdade. Por isso, nada mais inovador do que a Alice, um plano que cuida de saúde como deve ser. E eu te convido para conhecer mais sobre a Alice através do QR Code que está aqui na tela ou no link que está na descrição desse vídeo. Marcelo, obrigado pela presença e tamo de volta. Tamo de volta. Quantos episódios já gravamos? 1 milhão já. 1 milhão de episódios de cada podcast. 3 no meu, 2 no seu, 1 compartilhado. Fora Man in the Arena. Fora Man in the Arena, verdade. Uns 7 por aí, né? A gente vai no mesmo barbeiro e a gente pede pra ele tirar o branco pra não parecer que a gente é podcaster há muito tempo, né? E o pior é que não é brincadeira. Marcelo, olha, eu tava vendo A gente gravou um episódio na virada, eu acho que de 22 para 23, quando a gente falava sobre os nossos aprendizados até aquele momento, que completava mais ou menos 1 ano de Pod Factory, mas a gente já vinha com os nossos projetos, né, de você com Excepcionais e eu com Talks by Léo já em 3 anos pelo menos, né, naquele momento, e a gente falava muito sobre a evolução dos podcasts. Naquela época ainda a gente estava muito entusiasmado com cortes, né, vídeos curtos verticais e tal. Só que a gente vê que acho que 1 ano e meio depois, neste momento, a gente teve uma outra curva de aprendizado, testando muitas coisas novas, né? E aqui, eu queria começar por aqui. O que você tem aprendido recentemente e testado no Excepcionais? O Léo me chamou pra gravar esse podcast, mas tudo que eu sei eu aprendi com ele. Eu não sei o que ele tá me perguntando. Não seja humilde. Cara, eu sabia que ia levar tempo pra ter tração. Eu nunca achei que meu podcast fosse explodir de repente. Eu nunca tive essa ilusão. E é louco, quando a gente olha o Analytics, é tipo assim, hoje, os meus últimos meses devem representar todo o restante em volume de views, né? Hoje eu devo estar fazendo ali
uns 500 mil views por mês, porra, vai ver o primeiro mês, que ridículo que foi. Sim. Então, na hora que você começa a perceber esse tipo de coisa, leva tempo pra aprender. Tem que testar muita coisa. E aí, o primeiro momento, cara, foi testar a condução, foi testar a forma de entrevistar, foi testar isso aqui, esse ambiente aqui. Como é que a gente vai conduzir? E eu fiz muito isso. E aí, vai pegando proficiência, eu fui decidindo se eu ia fazer com pauta, sem pauta, etc e tal. Aí depois chega um determinado momento que eu falei, cara, agora eu preciso fazer alguma coisa para dar resultado. E acho que foi mais ou menos no mesmo momento que você já estava fazendo algumas coisas. E a gente começou a trocar mais e eu comecei a mudar meu mindset. Porque um dos grandes movimentos que eu fiz foi, eu falei, cara, se é corte que dá resultado, então eu vou fazer muito corte. E eu comecei a preparar para cada episódio, eu solto um por semana, 3 cortes por dia durante 7 dias. Total de 21 cortes. Isso a gente falou naquela época, acho que final de 22. Exatamente. Então esse foi um dos primeiros movimentos que eu fiz. E de fato alguns deram resultado, aumentou demais as views do canal, etc e tal, mas a relação de ganha-ganha com o short ela é diferente. Sim. Então 1.000 views, 1 milhão de views num episódio horizontal é diferente de 1 milhão de views num episódio de short, né? Num short. E aí eu shiftei minha cabeça para, ao invés de quantidade, qualidade. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a pensar no funil, assim como você. Cara, como é que as pessoas geram consideração? Elas geram consideração pela busca do YouTube, pela busca do Spotify, ela é impactado pela thumbnail, ela é impactado pelo título. Então eu preciso começar a trabalhar isso melhor. Então comecei a refinar demais o título e comecei a refinar o texto que vai na thumb. Contratei uma pessoa específica para fazer thumbnail e isso a gente tem feito. Isso por si só já muda tudo. Muda visualmente, as pessoas começam a clicar mais, você começa a ver que a taxa de clique aumenta, porque estimula mais a clicar. A segunda parte do funil é permanecer no vídeo. Exato, retenção. Retenção. E aí a gente começou a fazer o trailer. E o trailer, cara, é um negócio maravilhoso, porque ele cria um desejo no convidado, porque certamente, neste momento que a gente tá fazendo isso, eu acho que a gente foi um dos primeiros do Brasil a fazer trailer, Sem né? dúvida. Você certamente deve ter sido um dos primeiros a fazer trailer, só que a gente conversou sobre isso. Eu falei, Léo, isso vai pegar rápido. Uhum. A gente vai fazer, mas daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo. Exato. E dito e feito, muitos podcasters hoje estão fazendo isso. Com níveis de qualidade e de identidade diferente, mas a função tá lá. A função de reter. engajar e falar, cara, eu preciso assistir esse negócio. E o trailer, ele nada mais é do que um composê de conteúdos do convidado no podcast e fora do podcast. Então a gente Exato. pega uma apresentação que ele teve no Jornal Nacional, uma outra que ele estava numa palestra, um livro dele, ele em ação, né? Então a gente junta tudo isso, transforma num trailer, e esse trailer é o primeiro contato que a pessoa tem no podcast. E aqui vale uma observação importante, porque a maioria dos podcasts erram aqui. Como é que começa o podcast? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast. Que saco, eu não quero escutar isso. Já dá abandono. Abandono. Irmão, vai direto ao ponto. A consideração em rede social é 3 segundos. Sim, Na hora que a gente tá no YouTube, ela aumenta um pouquinho, mas não pode demorar muito. Você tem que ir direto ao ponto. exato. E o trailer faz esse papel. Depois do trailer vem minha vinhetinha, que eu encurtei ela demais. A minha vinheta era um pouco maior, eu encurtei ela, deixei ela Fast and Furious. Aham. E aí depois a gente já começa conversando, assim como você começa aqui. E aí, hoje, o que tem minha estrutura, né? Eu tenho hoje o Felipe, que é meu editor. Eu tenho a Bruna, são 2 Brunas, né? Uma Bruna que cadastra tudo. A outra Bruna faz a thumbnail. Eu tenho o Felipe, que me ajuda hoje na operação, tira as fotos, sabe? Operação de estúdio. Operação de estúdio, ele é meu videomaker também. Eu tenho o Gabriel, que só faz tratamento de áudio. Cara, eu acho que áudio é uma obsessão. Tem que ter uma qualidade impecável. Não adianta tudo isso se o áudio falhar. Pô, é tipo ontem, ou antes de ontem, eu participei de um podcast, ele, puta, cara, desculpa, demorou demais pra sair o seu episódio. É porque justamente no seu episódio teve um problema no microfone e saiu com ruído. Mas a gente demorou porque a gente tava tentando arrumar e a gente publicou. Não ficou 100%, mas a gente publicou. Eu falei, cara, não faz sentido publicar conteúdo ruim. Porque o algoritmo, ele vai te penalizar. Sim. Então, assim, você fez, não ficou bom,
joga fora, grava outro. Não se utiliza conteúdo ruim. Foi convidado lá, não foi bom, não vou publicar. Antes eu publicava, hoje eu não publico mais. Passa carão, convida de novo. Cara, eu jogo a real. Eu jogo a real, sabe? Teve alguns episódios ruins que estão no ar. Eventualmente alguém vai perceber. Obviamente que o pós-produção resolve muito disso. Sim, mascara muito. Mas, por exemplo, episódio meu que era pra levar 1h30 gravando, levou 3. Porque o convidado a cada frase pedia pra parar. Ah, eu lembro que você falou disso. Você teve que encurtar tudo, né? Aí a gente teve que picotar tudo. Sim. Fica perfeito na pós, né? Ninguém percebe isso. Mas um puta trampo, né? Mas um puta trampo. O episódio não pega tração, ele não cria aquele ritmo que a gente dá no podcast, Sim. sabe? Então hoje, cara, eu tenho visto o resultado do que a gente tá fazendo. Eu prefiro muito mais hoje gastar tempo refletindo sobre a thumb, sobre o título, sobre uma boa pós-produção e cada vez mais eu tô na cabeça assim, como é que a gente complica cada vez mais a pós-produção, sabe? Porque não é pra entrar tudo. Não deveria entrar tudo. Se você parar pra pensar, se existe uma frase aqui que eu falei que não agregou em nada pras pessoas, ela não tem que aparecer no vídeo. Você tá começando a pensar, então, por exemplo, em o episódio full não ser 100% da captação? Isso. Então você tá dando pequenas editadas pra deixar um pouco mais conciso. Eu tô namorando essa ideia. Tô namorando essa ideia. Umas coisas eu já peço pro Felipe, tira aquela parte, tira essa. Às vezes um momento de silêncio, né? Ou uma hora que a ideia não saiu bem, que fica muito nítido, que perde o flow da coisa, né? É isso. E assim, nessa fase que eu tô, você sabe que eu tenho um raciocínio rápido, Sim. Cara, eu falo rápido, esse é meu estilo, eu uso isso. Mas nessa fase, eu tô numa fase meio foda, tava tomando uns remédios pra dormir e, cara, de vez em quando eu perdi o raciocínio. Que coisa que nunca acontece comigo, sabe? Então esse tipo de coisa não dá pra você ter num episódio, cara. A condução do episódio, ela precisa ser fluida e ela precisa ter sequência. Sim. Tem que ter timing, né? Convidado parou de falar ou tá falando demais, você precisa interromper, você que conduz o podcast. Então você volta pra olhar o conteúdo longo, porque começou no craft da qualidade do conteúdo longo, pra fazer perguntas cada vez melhores e tudo mais, né? Depois a gente eu vou falar também dos meus aprendizados, porque é muito parecido, tá? Eu comecei, e a gente começa pensando no conteúdo em si, na conversa, no convidado, na qualidade da conversa, com ou sem pauta, a mesma coisa. Depois de um bom tempo, e como você disse, né? Leva tempo, né? O meu clique do Talks by Léo só virou, a minha chave só virou, e eu senti uma curva ascendente bem mais íngreme, no meio do terceiro ano em diante. É isso. Leva tempo, cara. E não precisa ter pressa, né, Léo? Tipo assim, a gente vê os podcasters começando agora, querendo fazer tudo certo. Cara, calma, relaxa. Você vai levar pelo menos uns 2 anos pra encaixar esse negócio. A não ser que você seja um alien. Exato. E tem que gostar muito do craft da conversa, de melhorar, né, a cada episódio. É bem isso. Se não tiver esse mindset, vai se perder por algum motivo no caminho, e eu tenho vários aqui pra falar do que eu tenho visto por aí, de outros podcasts, né, que começam e se perdem porque não conseguem se manter numa identidade e num nicho e começa a tirar pra tudo quanto é lado e não pega tração nunca. Total. Então a gente pegou tração porque a gente foi consistente, mas no meio do terceiro ano, que foi agosto do ano passado, de 2023, eu testei pela primeira vez o trailer exatamente modelando o Diary of a CEO, do Steven Bartlett. Porque eu já fazia um trailerzinho mais simples, por 2 ou 3 meses antes, no primeiro semestre de 2023, mas eu falei, vamos fazer igual, essa lógica da intro, a apresentação em formato mini documentário, melhores momentos, lettering, transição, música e tudo mais, né? Fizemos. O que aconteceu? Aumentou meu watch time, aumentou minha retenção, né? Porque, pelo mesmo motivo que você falou. Então você tem um compilado dos melhores momentos do episódio com essas inferências de outros materiais que a pessoa já teve em outros podcasts ou na mídia e tudo mais. Beleza, aumentou o watch time. Mas aí eu voltei para falar, beleza, então o meu conteúdo retém e o craft da conversa tá bom. Como que eu faço para mais gente entrar? Né? E aí, topo de funil. Acho que veio esse reverso do que eu já estava pensando, mas acho que o gatilho foi muito também inspirado no que você começou a fazer. Então vamos trabalhar thumb, título,
Principalmente thumb, título e descrição também, né? Decupagem do episódio, índice e tudo mais, né? É isso, cara. Tem que ser impecável essas Exato, coisas, né? exato, né? E daí eu comecei a ver um monte de referência, Diary of a CEO, Chris Williamson, Jay Shetty, alguns nacionais e tudo mais. E aí foi para aquele formato do rosto com alguma expressão, né? Não o rosto estático, nem sorrindo tanto, mas o rosto com expressão, e uma frase curta de efeito, ou um título que representa aquele episódio, o que ficar melhor, né? E um título combinado que, junto com a thumb, vai dar o interesse do clique aumentar e aumentar o CTR. Eles precisam conversar, né? Exato. O título com o texto da thumb. né? Tem usado muito AI para isso, a gente já fala sobre isso daqui a pouco, porque isso é um acelerador enorme, né? Usar AI para isso. Muito. E aí eu cheguei, quando a gente fala de aprendizados, né, numa fórmula de growth, que eu tô chamando de 3 T's, que é a thumb, o título e o trailer. Né? Que thumb e título define quem vai se interessar olhando lá todas as recomendações da sua página inicial, ou do vídeo recomendado, ou do resultado de busca. Então a thumb tem que destacar, ser atrativa para gerar o clique, e o trailer retém, né? Então um gera CTR, então é entrada no episódio, o outro gera retenção, watch time, que são os sinais importantes para o algoritmo do YouTube de que o teu canal é relevante, para ele aumentar o teu alcance orgânico e por aí vai, né? Porque ele tem toda uma lógica, né? Onde o vídeo longo tem um algoritmo diferente do vídeo do short, né? Então tem coisas interessantes aí, né? Então, para mim, essa questão de growth do 3T's, thumb, título, trailer, virou o jogo para mim. E a obsessão por olhar analytics do YouTube Studio, né? O que tá gerando mais CTR, o que tá gerando mais retenção, o porquê, quais são os temas que recorrentemente performam melhor, que tipo de convidado, porque se você perceber no seu Analytics deve ter a mesma coisa, tem convidado que tem uma alta taxa de CTR na busca, né, do YouTube Search. Porque o tema é muito popular. Exato, e o CTR é alto. Mas aí você vê, putz, mas por que esse aqui o CTR tá alto, tá 38% o CTR, mas por que a retenção tá menor do que no vídeo recomendado? Quando você decupa todas as origens de tráfego do YouTube, né? Por exemplo, eu tenho um episódio que é com o Rafael Kiso, e eu coloquei na thumb como crescer no Instagram em 2024. Animal. Tá? E aí o título é especialista número 1 em redes sociais, Rafael Kiso, como bombar nas redes sociais. Beleza. Então, o CTR do search tá uns 38%. Caramba. Mas a retenção é menor do que quem viu o thumb na página inicial. Por quê? Porque aí eu vi, talvez quem vê uma thumb como essa tá buscando uma dica rápida e não um vídeo de 1h30. Então a pessoa viu o trailer e saiu às vezes, entendeu? Então tem várias coisas. Agora, quando a pessoa tá buscando pelo nome da pessoa para ver uma entrevista, às vezes de alguns episódios específicos, a retenção é longa. Então essas nuances de análise de dados foram guiando muito do que foi crescendo em forma composta nos meus últimos 6 meses, principalmente, sabe? Isso é um negócio que eu acho que a gente deveria fazer mais. Porque você pega YouTubers profissionais, quando eles começaram, eles tentavam entender onde estava a demanda de pesquisa. E aí, se você trabalha muito bem o SEO do YouTube, cara, você consegue fazer um vídeo que dá resultado, né? E aí você começa a entender, quando você olha o Analytics, isso é um negócio assustador, porque tudo tem outlier, né? Sempre vai ter o Pareto. Sim. E assim, cara, tem um episódio meu que, cara, mudou tudo no canal. Um episódio. Nessa altura do campeonato, foi o episódio mais importante. Eu tô em quase 200 episódios. E esse episódio, possivelmente, tem mais resultado do que todos os outros. Eu ia dizer somado, mas eu acho que somado não. Mas, cara, ele é bem expressivo, assim, sabe? Então, eu fico pensando assim, cara, será que a gente não deveria... Tá? Porque isso passa muito por quem a gente escolhe e traz no podcast. Isso também fez... Eu comecei a ficar muito chato com isso. Esse é outro assunto legal também. Eu comecei a filtrar muito quem que vem, quem que não vem, quem faz sentido, quem não faz sentido, sabe? Porque, obviamente... E não é só sobre o nome famoso. Às vezes é uma combinação de a pessoa articulada com tema que tá em hype, né? É isso aí, cara. Eu acho que você começou com a sua lista de e-mail e eu nunca tive um mecanismo que me permitisse dar
aquele empurrão no algoritmo logo no começo. Os 1000 views iniciais. Eu nunca tive isso. E aí, eu adotei uma estratégia, eu mudei a data de publicação do meu podcast, eu publicava aos domingos, para permitir que na segunda-feira a pessoa começasse a semana já com o podcast novo, porque a maioria das pessoas que eu recebo feedback escutam ou no carro ou na academia. Uhum. E eles falam assim, pô, o tamanho do seu episódio é perfeito. Muito áudio, então. Muito áudio, muito áudio. E teve um esquema que eu fiz que foi colocar automação. Porque uma coisa é você falar assim, episódio no ar, link na bio. Cara, as pessoas não vão na bio e não vão clicar. Sim. Então você perdeu a oportunidade, ele tava no seu episódio. Então, incentiva ele a comentar. E eu incentivo ele a comentar uma palavra-chave. Essa palavra-chave é uma automação que eu respondo imediatamente dizendo assim, eu não, né? A automação. Checa a sua DM, que o link foi enviado para lá. Eu tenho várias respostas, ele fica alternando entre uma e outra. Essa ferramenta chama-se ManyChat e ela manda uma DM com os links do episódio. Sim. Tanto Spotify quanto YouTube. Ou seja, cara, eu facilitei a vida da pessoa e eu criei um funil. Sim. O meu funil é pessoas que comentaram, pessoas que clicaram, pessoas que saíram e foram assistir, entendeu? E você tem um efeito secundário que é o aumento do engajamento na rede social. Não é? Porque quanto aumenta o número de comentários numa publicação de um trailer no seu Instagram, por exemplo, você tá dando sinais também pro algoritmo do Instagram da relevância do perfil. E normalmente eu faço collab, né? Sim. Tem sido raro, assim, as pessoas que não têm aceitado. Eu acho que até hoje só um não aceitou. Mas foi um episódio que era de um tema tão bom e a pessoa era tão conhecida que deu bom. Agora, se a pessoa tivesse aceito, cara, seria um fenômeno. Tipo assim, o Caminscão, quando aceitou e a gente fez um episódio, cara, bem legal, cara, explodiu. Explodiu de comentários, sei lá. Rapidinho, assim, 500 comentários. Sim. Eu nem sei como é que tá hoje, porque até hoje... Isso é outro lance, assim, as redes sociais mudaram. O long tail, ele existe. Sim. Então as pessoas descobrem episódios meus pelo Instagram de, cara, meses atrás. Principalmente recomendação de reels, não é? De gente que não segue por conta de afinidade com o tema, boa performance desse conteúdo, né, historicamente falando, e ele continua sendo entregue por amostragens e tem momentos que ele dá uns picos, né? E percebe, o fato de você ter pego o público ideal para aquele conteúdo. Porque quem que é o público ideal de uma pessoa? São os seguidores dela. Sim. Então, cara, nada mais justo do que eu fazer uma collab com ela, porque as pessoas vão falar, caramba, um episódio com o Camiscão, cara, vou assistir o episódio. Qualidade do trailer, né, também ajuda muito, impressiona, né? E aí né? a combinação perfeita, né? Total. Você estava falando sobre essa questão de convidado, relevância, né, e tudo mais. Eu tenho visto isso também, sabe? Eu tô sendo mais criterioso nessa curadoria, na sequência de temas, como que eu alterno de um tema para outro. E uma coisa do Outlier, como você teve, desse vídeo que foi sobre... É médica ou nutricionista de jejum? Médica, né? Então você pegou um tema altamente hypado, inclusive, né? Até quando a gente olha o Diary of a CEO, por exemplo, do Steven Bartlett, que é uma referência pra gente de podcast moderno e muito orientado a dado, né? Que eles têm uma equipe de dados muito, muito robusta. E quando você vê a ordenação pelos mais relevantes dos episódios, são todos esses, né? Quando fala sobre jejum, quando fala sobre... Ozempic e por aí vai, né? Jejum, emagrecimento, saúde em geral, são os mais hypados, né? Então tem uma lógica, acho que do porquê o seu episódio hypou. Total. É o que as pessoas estão buscando, é o atalho, cara. Exato, né? E aí a convidada boa, a produção boa, e aí a thumb e o título, né? Eu vi isso, né? Quando você teve essa entrega grande do algoritmo, e você percebe, eu vejo no meu Analytics, quando eu tenho esses pequenos outliers ou grandes outliers, que eu tive um outlier recente, mas foi um shorts que tá batendo 1,8 milhões. Eu vi. Foi short só do técnico, né? René Simões. E aí tem um detalhe sobre isso, mas como que esse tema compõe ou não pra minha audiência é um outro quesito, né? Mas... isso é interessante falar. Né? Porque às vezes você pode viralizar, mas não necessariamente porque foi um tema relevante pra tua audiência. Né, mas foi um tema mais aberto naquele caso, né, que era para falar sobre liderança de time, no caso de futebol, se aplica a liderança para empreendedores, para tudo mais, tem correlação. Legal. Mas o que atingiu não foi meu público, foi um público aberto de um tema de futebol que tem muita audiência, né? E o algoritmo entregou muito. Mas
E foram milhares de novos inscritos no canal a partir de um short, né? E um short que viralizou, e tenho certeza que aconteceu com você no seu episódio longo, ele puxa todo o resto do conteúdo, né? No sentido, você vê o Analytics, ele viraliza, mas você vê os outros conteúdos aumentando o view também por correlação. Porque as pessoas vão entrando no canal, assistindo outros episódios, né? Total, isso aí. Teve um negócio que eu fiz, cara, que ainda tô entendendo. Um dia eu fiz um react na banheira de gelo do Charles, que é o economista sincero. Sim, eu lembro. E eu concordava com a opinião dele, só que as pessoas não entenderam o que ele tava querendo dizer. E o Charles falou assim, puta, cara, entrei aqui, acabei de migrar pra plataforma do Spotify. Eu estava no Buzzsprout, que é uma hospedagem de podcast, que era onde eu tava. Eu falei, caraca, tava na mesma. Ele falou, meu irmão, mas, cara, eu brigo aqui pelo segmento de negócios e não dá pra competir com essa galera se eu não tiver vídeo. Então, eu migrei e ele, cara, rapidinho foi pra top 2, ele tá lá o tempo inteiro no ranking. Eu falei, vou fazer isso também. Então, migrei pra plataforma do Spotify e eu voltei pro ranking. Fazia tempo que eu não tava no ranking. Spotify for Podcasters, mas você mudou também pra publicar vídeo, né? No Spotify. Exatamente. Então, eu entro pra hospedar direto no Spotify, economizo um dinheirinho que já ajuda, mas você publica exatamente o mesmo conteúdo que você vai no YouTube, você publica no Spotify. Então, uma versão única, então, também, uma versão única, exatamente igual, mesma coisa. E, no fim das contas, o que faz diferença é que você é mais exposto pelo Spotify num determinado momento onde nem todos os podcasts têm vídeo. Então você começa... E a gente tem uma produção tão bem feita, né, que é um desperdício não usar. Exatamente. Né? Não faz sentido. Sim, entendo. Não faz sentido. Então, cara, tem que migrar, porque rapidinho eu fui ali, cara, entrei no ranking, tava ali entre os 10 últimos do ranking, são 40, 50. Aí, cara, daqui a pouco eu já tava em 30. Então, assim, obviamente que o ranking é volátil, ele atualiza todos os dias. Mas... Fez diferença. Fez diferença. Você acha que o elemento é o vídeo? Eu acho que você começa a ter o vídeo, gera mais exposição, porque eles querem promover conteúdo de qualidade. Isso daqui, o fato de eu ter feito isso me deu acesso a um analytics interno. O Spotify pode me dizer coisas que o Buzzsprout não consegue me dizer. Então, na hora que eu entro lá, ele me mostra o que exatamente o YouTube mostra. Cara, ó, esse vídeo tá gerando 30% de descoberta na busca, 30% na vitrine de podcast, X%. Aí você começa a entender. A retenção, que é o mesmo problema. Por exemplo, eu não faço uma thumb tão estruturada pro Spotify quanto eu faço no YouTube. Será que eu deveria fazer? Uma pergunta. Só que, por outro lado, a thumb do Spotify, ela é uma visibilidade muito pequenininha. É quadradinha, né? Pra você ver a thumb ampliada, você tem que entrar depois do clique só. É isso. Quando você entra no episódio, você vê maior, Eles precisam melhorar muito, assim, no app, né? No app, especificamente. Mas essas coisas, assim, cara, eu acho que, assim, foi uma somatória de muitas pequenas coisas, né? Sim. Qual o papel hoje dos seus cortes horizontais? Como que você tá vendo? Porque eu vejo, assim... Onde eu vejo as thumbs mais incríveis que você tem feito são nos cortes horizontais, que são thumbs muito boas, né? Como que você tá fazendo essa estratégia? Porque tá no seu canal principal, né? Como que você acha que eles estão te ajudando? Cara, a gente ainda não encaixou isso. Quando eu saí dos 21 cortes para mudar a estratégia, eu fui para uma estratégia onde eu faço em torno de 3 a 4 verticais e em torno de 3 horizontais. E eu tô testando desde então, né? Desde que eu comecei a fazer esse movimento. Deve ter, sei lá, uns 4, 5, 6 episódios, 6 semanas, alguma coisa assim, talvez um pouquinho mais. Tô aprendendo ainda, cara. Tô descobrindo. Mas eu acho que é uma questão de tempo, minha percepção. Total. Porque conteúdo de qualidade, thumb e título de qualidade, eu acho que é uma questão de tempo pro algoritmo entender, começar a entregar mais e o resultado vai começar a rampar. E aquele lance, né, cara? A gente tem consistência. Sim. A gente não falta. Cara, eu não erro nunca. Tipo assim, eu nunca deixei de publicar episódio. Eu acho que se a gente errou foi assim, que atrasou 1, 2 dias. Fiquei puto, lembra? Fiquei puto, cara, que eu odeio, assim. Mas fora isso, cara, é impecável. Todos os dias, compromissado, tá lá o episódio.
Tiro férias, todos os anos eu tiro férias. Faz gaveta, né? Faço gaveta, eu tinha dois meses de férias que eu tirava. Esse ano eu diminui um pouquinho, eu quero diminuir cada vez mais, mas ter férias eu acho um negócio importante. Sim. E ter gaveta pra você, puta, cara, quer viajar uma semana? Viaja, ninguém vai morrer. Sim. Você tem 4, 5 episódios ali na sua gaveta, prontinhos, agendados, acabou, né? Consistência de convidados, temas para gerar relevância para a audiência. Como que você vê hoje seu podcast estrategicamente? Você vê como um nicho que serve um determinado tipo de público em alguns pilares-chave de conteúdo? Ou você tá abrindo mais os temas para ser um semi-mainstream? Quando eu decidi fazer o podcast, eu nunca quis afunilar na minha área de atuação, nunca quis. Uhum. Porque eu sabia que o mundo de negócio é um mundo que não explode, né? Então eu coloco o nome Excepcionais porque eu queria conversar com pessoas excepcionais. Isso significa de todas as ordens. Mas tem esse problema que você falou. Pô, quando eu trago uma pessoa que é do futebol, como é que eu faço aquele ângulo fazer sentido para minha audiência? Porque ele tem muito valor. É aquele negócio assim, Eduardo Correia, né? Fisiculturista, que a gente adora ele. Ele foi lá no podcast. Cara, o meu público se interessa por fisiculturismo? Provavelmente não. Mas eu particularmente, eu faço podcast pra mim. Uhum. Isso certamente é errado do ponto de vista de marketing. Porque eu deveria estar considerando dar um ângulo, como você deu pro René, né? Sim. Pro René, de liderança que é aplicável para a vida das pessoas. Não que o conteúdo do Eduardo Corrêa não seja aplicado para as pessoas, porque eu tratei muito da mentalidade. Mindset, disciplina, que ele é imbatível. Mas obviamente que você deve ter falado de futebol e eu tive que falar de coisas mais técnicas. Que isso, se você não tem clareza de qual é o seu público, às vezes não vai conectar, entendeu? Então, esse eu acho que é um ponto ainda a ser pensado, porque deveria... a próxima pessoa do meu time, cara, vai ser certamente um roteirista estrategista, que vai me ajudar a pensar em quem é a pessoa, qual vai ser o conteúdo, qual vai ser o ângulo que a gente vai dar, ajudar com os títulos, ajudar com o texto de thumb, ajudar com a descrição. E aí não é só sobre um episódio, é sobre o conjunto de episódios fazer sentido, né? É isso, aí você começa a ter uma estratégia que eu ainda não tenho, que é como um episódio chama o outro, né? Como é que um alimenta o outro e gera cross-traffic, sabe? Exato. É isso eu tenho pensado, né? Eu tô ainda no momento de ser intencional na curadoria de convidados para entender correlação desse tema conversa com esse, portanto deve fazer sentido para esse meu público, que é basicamente 25-45, classe AB+, público maior do Sudeste, predominantemente masculino 2/3, um pouco mais. Então esses são os dados da minha demografia. Rede social é igual? Não, é mais equilibrado. É mais aberto e mais equilibrado, mas quando eu vejo YouTube e Spotify, é exatamente esse recorte, sabe? Tá. E o que é legal, porque eu sei que eu tô conversando com um público de empreendedores, executivos, né? Ou quem se inspira nesse tipo de conteúdo, principalmente do mercado tech, mercado financeiro, marketing e publicidade. Isso que eu tenho visto. Né? E aí existe uma clareza dessa audiência. Então, como que eu sirvo essa audiência com determinados temas, onde eu faço um pareto de 80% pensando exclusivamente como eu sirvo essa audiência e 20% como eu sirvo a mim. Legal. Você criou um critério. Já. Coisa que eu gosto, mas que eu posso trazer um ângulo que possa fazer sentido para a audiência. Legal. Né? E aí eu consigo abrir um pouco mais, né? Então eu tô tentando ser intencional dessa forma e ficar estudando os dados, né, para ver qual que é o próximo passo dessa evolução, mas vendo que existe um efeito composto vindo, assim como você, quase que no mesmo timing dessas mudanças que a gente foi implementando, mas a partir do momento que a gente já tinha uma consistência de pelo menos 3 anos, né? Total. Até a gente ver a curva mudar, não foi isso? É isso aí. Né? Agora eu fico refletindo assim, a gente pega um Podpah, um Flow, um Inteligência SA, esses que são mais mainstream, assim, né? Eles gravam muito, né, cara? A gente grava uma vez por semana. O Inteligência SA, ele já abriu capital, então? Oi? Inteligência limitada. Inteligência. Já tá listada na B3? Exatamente.
Então, é isso, né, cara? Essa galera grava pra caramba, eles têm muito convidados, e o que eu fico pensando é assim, eu falo, cara, eles conversam com pessoas muito aleatórias. Muito aleatórias. Um dia tem um jogador de futebol, outro dia tem um professor, o outro dia tem um médico. Cara, é muito variado. Exato. Não é possível você agradar todo mundo. Joe Rogan é a mesma coisa. Exato. Grava pra cacete. Então, não é que eu quero ir pro mainstream. Eu quero fazer um negócio que me dê orgulho e prazer. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Senão a gente não teria chegado a 4 anos mais de podcast e a cada episódio com tesão de querer fazer melhor. Isso a gente, esse sangue no olho de querer fazer melhor é o que faz a curva mudar, né? E que é onde a maioria derrapa. E aí quando a gente olha o podcast, eu considero o meu podcast um podcast de nicho, mas eu vejo muita gente errando, olhando o mainstream e mirando em ser mainstream quando tá começando. É horrível isso. Não consegue. Você não pega atração. Né? Você não pega atração nunca. Pega atração nunca. O mainstream já tá relativamente consolidado, pode entrar um ou outro com o tempo, né? Mas mainstream é diferente, é muito diferente, é outro jogo. É outro jogo. Né? O business deles é esse. Normalmente quem faz podcast de nicho, o podcast da gente, ele é parte de uma flywheel de autoridade que ela tem outros objetivos. Exatamente. Claro que a gente quer monetizar, mas não é o business principal, né? Não é. E se a gente pensar assim, eu também considero meu podcast de nicho, né? Eu priorizei a minha rede de contatos, que é basicamente empreendedores, Sim, investidores, essa galera desse mundo. Mas na hora que você vai analisar os meus últimos episódios, eu praticamente não tenho falado sobre isso. Eu tenho evitado bastante empreendedor, para falar a verdade. Eu tenho falado muito com médico, eu tenho falado com nutricionista, eu tenho falado com atletas, eu tenho falado com... Eu tenho tocado muito no tema alta performance. Mas você tá tocando em alta performance, atleta e tudo mais, mas com um viés de quem empreende. Total. Quem entende de liderança, de negócio. Então você tem uma condução da conversa com uma abordagem muito diferente. Sim. Exatamente. Que vai ficar interessante para quem é empreendedor, para quem é executivo, né? E cara, assim, todas as pessoas têm uma história de vida que podem tocar as outras pessoas. Sim. Né? Então você pega, por exemplo, o Alfredo Neto, que é o cara que criou esse movimento de fisiculturistas naturais no Brasil. Ele tem uma história de vida maravilhosa. E de superação, e de dificuldade, e das coisas não darem certo, e depois dar muito certo, e ele ganhar dinheiro, e ele montar uma empresa, e ele ter carro, ter casa, viajar. Cara, isso é lindo demais. O que fez ele ser quem ele é? Sabe? Porque eu tenho uma obsessão assim, Léo. Eu entendo que o que me fez chegar aonde eu cheguei foi a minha mentalidade de atleta. Uhum. Ponto. Acabou. O que fez eu chegar onde eu cheguei foi a minha mentalidade de atleta. E a mentalidade do atleta, ela não é desenvolvida só quando você é atleta. Ela pode ser desenvolvida quando você decide alguma coisa e você fala, eu vou mudar. Vou fazer academia, eu vou jogar tênis, eu vou fazer luta, qualquer coisa que disciplina e consistência. Desenvolver a disciplina, desenvolver a tolerância à dor, desenvolver habilidades que você nunca desenvolveu antes. Quando você recebe não, você fica chateado. Quando alguém te rejeita, você fica chateado. Meu irmão, vai treinar que você vai passar por tudo isso todos os dias. Sim. E você vai ficar mais forte. Então, na hora que um problema de negócio vier pra você, você fala, meu irmão, eu treino isso todo dia. Isso não é tão mais difícil do que eu já vivo. E aí você começa a ter uma atitude perante a vida que te faz realizar mais. Então, eu tenho percebido muito nas pessoas que são bem-sucedidas e que às vezes nunca foram atletas e têm mentalidade de atleta, cara. Isso que é uma loucura. Porque já foi convidado lá eu fiquei assim de boca aberta como uma pessoa era disciplinada, organizada. E eu falei assim, cara, você já foi atleta? Não, nunca fui atleta. Mas você tem mentalidade de atleta. E a tua condução vai garimpando pra chegar nesse lugar, né? Total. Porque é o que me interessa. Eu falo sobre o que me interessa, entendeu, Léo? Uhum. Tipo assim, é o meu momento de vida. Eu tô num momento de muitas mudanças, de ciclos fechando, de ciclos se abrindo, de teste que eu tô fazendo no gelo, de muita... Você sabe bem, porque você acompanha isso de perto. Eu vivo isso, Léo. Eu vivo isso.
Isso é a minha vida. Não é um teatro. Eu simplesmente comecei a mostrar a forma como eu vivo, porque eu não mostrava, eu não gostava de me expor muito. Eu resumia o meu aparecimento num podcast, num conteúdo meu, numa palestra. Numa palestra. Agora, mostrar a minha rotina, isso é completamente diferente. Falar sobre o que eu penso, a minha decisão. Porque a minha estratégia de conteúdo de rede social é corte. Corte é conduzido por outra pessoa. Sim. Agora, quando você tem que ir lá, falar, beleza, você vai gravar um vídeo. Qual vídeo você vai gravar? O que você vai falar? Em primeira pessoa, né? O que você vai falar? O que é importante você falar aqui agora? E o gelo, além do... eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas ele me trouxe a disciplina de todos os dias refletir sobre o que eu vou falar. De escrever um roteiro, de gravar um vídeo, de editar o vídeo. Quantos dias já de banheira de gelo? 115. Tô fazendo a correlação com o podcast. Então, com 115 banheiras de gelo, você já sente, assim, que a evolução tanto fisiológica, que primariamente, né, o objetivo da banheira de gelo, quanto nesse exercício de comunicação. Total. Pra caramba. E você pega meus últimos vídeos, eu fui refinando, né? Você pega o meu primeiro vídeo do gelo, ridículo. Meu último e meu penúltimo vídeo de gelo, os dois explodiram. E o primeiro vídeo foi depois de um evento muito duro da minha vida, eu decidi gravar e eu decidi falar a verdade. E eu começo o vídeo falando assim, eu preciso falar a verdade pra vocês. Ontem foi o pior dia da minha vida. Eu começo o vídeo assim. E aí aparece eu fazendo as coisas do gelo, aí eu entrando na banheira, a pessoa tá lá presa, porque ela fala, caralho, foi o pior dia da vida, eu preciso saber o que aconteceu. Eu não falo o que aconteceu, mas eu falo sobre a vida. Eu falo sobre... o sentimento que isso te trouxe. Tipo assim, cara, esse vídeo, ele fala sobre mudança. Porque tá todo mundo E eu que te conheço, eu sei que não foi um clickbait, não foi um gancho, não. Foi verdadeiro. Cara, né? Verdadeiro. E assim, a maioria dos meus vídeos são espontâneos. Eu paro, penso, esse é o ângulo, vou falar sobre dor. Então vou falar sobre dor. Como é que eu começo? É a primeira coisa que eu penso. Qual a primeira frase que eu vou falar? Primeiro gancho, né? Primeiro hook, né? E quais são os assuntos que eu quero tocar? Eu sempre tento fazer conteúdo de no máximo 1 minuto e 15, tento não passar disso, sabe? Então você ter esse contato com as pessoas, cara, é impressionante, assim. Pessoas que falaram assim, eu não começo meu dia sem assistir o seu vídeo. O que você vê, dentro do seu ecossistema de conteúdos, qual o papel hoje da banheira de gelo? Ela trouxe uma humanização maior do Marcelo Toledo para a audiência? Você sente essa mudança do público em relação a você? Cara, eu fiquei com medo quando eu comecei a fazer o gelo, porque eu achei que as pessoas iam confundir. Saca? O cara é empreendedor, empresário, atleta, entra na banheira de gelo, fala umas paradas diferentes de autoconhecimento, um cara mais espiritualizado. Eu fiquei com medo. Você acha que num primeiro momento teve gente que brincou com isso? Não, até hoje. Até hoje tem xingamento lá, fala, meu, que viagem. Então pra eu ser bem sucedido eu preciso entrar em banheira de gelo. Pô, você já viu Bill Gates e Elon Musk entrar em banheira de gelo? Ou pessoas do nosso próprio círculo que o silêncio diz tudo. Exato. Não é? É total, cara. Mas é aquele negócio, no começo, cara, todo mundo é chamado de louco. Ontem eu tava escutando o podcast do Fausto, que é o cara que criou 2 personagens, o Menzinho... o Jorginho. E o Jorginho. E a história de vida dele é maravilhosa, cara. Só que o cara passou, sei lá, 2 décadas andando em navios, conheceu quase 40 países e ele criou, cara, mais de 30 personagens nesse período. Só que o que pegou foi o Jorginho. Quer dizer, não foi o sucesso do dia pra noite. É isso, cara. A gente olha o cara e fala, nossa, o cara apareceu do nada. Irmão, não existe do nada. Apareceu na banheira de gelo. Não existe do nada. Porque para algumas pessoas que tiveram o primeiro contato com esse conteúdo, pode pensar isso, né? Porque pensa, o Fausto, ele poderia ser reconhecido só pelo Jorginho, mas ele não é. Ele é uma pessoa, ele tem uma vida por detrás. Hoje ele é visto como um humorista, hoje ele é contratado como humorista. Mas antes as pessoas não entendiam direito, ele não dava essa clareza. Uhum. Eu achei que isso fosse acontecer comigo no sentido das pessoas não entenderem. E elas entenderam. Eu fiquei impressionado porque elas entenderam que eu sou uma pessoa que é um empreendedor, que tem uma rotina de atleta e que eu uso a banheira de gelo, cara, pra minha rotina de saúde. Pra sua rotina de saúde e que, by the way, virou uma rotina de conteúdo.
E que virou, by the way, uma rotina de né? conteúdo. Que é um Exatamente. veículo pra você passar aquela tua verdade do dia. Exato. Exatamente, é isso aí. E aí, cara, virou... Eu fico pensando, pô, depois de terminar os 300 dias, eu vou continuar fazendo gelo? Ou eu vou querer transferir essa minha habilidade de gravar todos os dias para um ambiente um pouco mais propício? Porque, cara, imagina que maravilha. Hoje eu levo o tripé, eu tenho a câmera, eu edito os stories, o Felipe edita. Dá trabalho fazer isso. E é todo dia, cara. É de segunda a segunda. Então, sábado e domingo eu não tenho editor. Quem edita sou eu. 30 vídeos por mês. É muita coisa, cara. Sabe? Então, essa habilidade, quando você tem um tripé pronto, com teleprompter, com o texto lá, apertou o botão, gravou, porra, maravilhoso. Você grava um conteúdo em 2 minutos, que é o que eu faço no gelo. Sim. Só que o gelo é aquele negócio. Às vezes eu roteirizo. Às vezes eu coloco uns bullets ali pra eu não esquecer. Aí bate um vento, o negócio cai. Eu falo, irmão, você acha que eu vou sair da banheira de gelo a 0 grau pra pegar? Porra, nem fudendo, eu improviso. Eu olho pra câmera e falo, vai do jeito que dá. Não, ali não tem replay. No gelo não tem replay. Porque, no máximo, em 5 minutos eu preciso sair. Se eu errar o texto, se o texto ficar longo demais, não dá, é perigoso. Então eu preciso terminar rápido. Cara, esse exercício é muito bom, porque ele começa como uma questão biológica, né? Do efeito do gelo no dia a dia e como isso vai melhorando, né? Todo o seu organismo, enfim, sua bioquímica e tudo mais. Mas o efeito secundário é que ele tá te treinando no improviso. É isso. E que isso vai trazer benefícios que você não tá vendo ainda, né? É isso, cara. E eu fiquei... E essa ficha caiu, cara, tem umas 2 semanas. Que eu falei assim, cara, deixa eu ver como estão meus vídeos de gelo. Os que estão performando bem e os que não estão. E aí eu saí rodando minha timeline. E eu olhando o Analytics. Cara, os meus melhores vídeos foram vídeos que eu fiz improvisado. Foram os vídeos que eu usei meu coração. Eu acho que isso é a comprovação de que a verdade vende. E que a verdade, ela supera o algoritmo. Cara, ela conecta de uma maneira que o algoritmo, ele vem junto, velho. Por isso que muita gente fala, né? Cara, não esquece o algoritmo. Esquece. Faça conteúdo autêntico. Bom, faz conteúdo bom, transmite a sua verdade, mostra quem você é. Um ser humano tem problemas, fale sobre os problemas. Foi isso que eu quis fazer naquele vídeo que deu muito certo. Falei, cara, eu vou começar a mostrar minha vida. Tá passando, tá duro, tá bom, tá ruim. Fala a verdade. Você não pode estar todo dia bonito, lindo, tudo perfeito, cara. Você tem que passar a sua verdade. Isso conecta, porque todo mundo tá passando por problema. E aí, na hora que você fala sobre o seu problema, a pessoa vem, fala, cara, eu tô passando exatamente pela mesma coisa. Uma das coisas que mais comento, eu precisava escutar isso hoje. Quando você escuta um negócio desse, você fala, cara, eu tenho um trabalho importante E te retroalimenta, aqui. né? Porra, eu tenho um papel a fazer aqui. Isso daqui tem valor, cara. Eu não tinha esse nível de engajamento que eu tô tendo no gelo nos outros conteúdos. Então, mas aí por isso que eu falo, né? A banheira de gelo humanizou, né? A pessoa perante a audiência, né? Acho que sim, cara. Tirou a aura do empreendedor serial, né? Que é bom em muitas coisas e tudo mais, né? Tem um lance, o Henrique Armelin, que é Sim. meu mentor, ele me ajudou muito, ele me estimulou esse lance do gelo, me incentivou e tal. E ele, obviamente que ele cara, tem todo um framework de como produzir conteúdo. E ele diz assim, cara, se aparecer uma pessoa bonita no vídeo, linda, modelo, Miss Brasil, Miss Mundo, cara, óbvio que vai chamar atenção. Se aparecer uma pessoa extremamente feio, também vai chamar atenção. Se aparecer uma pessoa comum, não vai chamar atenção. A imagem fala. Como é que você faz a sua imagem chamar atenção? O gelo chama atenção. Porque ele o gelo causa é um estranhamento. Ele causa o estranhamento pra pessoa falar, que porra desse maluco tá fazendo no gelo falando comigo? Daí já gera um primeiro gancho de retenção. É isso. E se a sua mensagem for autêntica, pegou. É isso, entendeu? Retém. Então o fato de ser diferente, e a gente, isso foi planejado, tá, Léo? A gente planejou isso, a gente falou, eu já fazia gelo há 2 anos, eu comecei a perceber que o movimento de gelo estava muito intenso lá fora, e eu comecei a acompanhar algumas pessoas, e eu falei, cara, a gente tem que fazer isso. Aí o Henrique me estimulou, falou, cara, vamos fazer uns testes, vamos fazer alguns, como é que tá e tal, vamos ver como é que você se sente. Só que ao começar a fazer isso,
e já ter passado de 115, eu finquei a bandeira como líder do movimento. Gente que já era professor certificado do Inhofe não tem esse nível de audiência Você que eu teve tenho. aquele evento, né, que eles levaram um monte de banheira para líderes, né, numa imersão, não é Exatamente, isso? a gente De fez, business. a gente pegou 200 pessoas e a gente levou para Itu para fazer uma série de experiências. Uma dessas experiências era gelo e respiração. Então eu ensinei as pessoas a respirarem e eu faço um teste para elas comprovarem que elas não respiram e depois eu vou no gelo com elas. Então a gente entra num tatame, todo mundo deita, eu falo sobre a respiração, eu falo sobre o que a gente vai fazer e eu faço um teste imediatamente. Eu falo assim, galera, solta todo o ar do pulmão, segura e conta. Aí a galera conta. 15 segundos, 20 segundos, pouco. Vamos respirar. Aí eu faço minha sequência de respiração, pá, 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 pá. Cara, cada vez que eu faço, já sobe 1 minuto. De 15 a 25 segundos já sai para 1 minuto. Daqui a pouco para 1,5. Daqui a pouco para 2. Daqui a pouco para 3. Na hora que eu termino todas as sequências, tem gente chegando a 3 minutos e meio, 4 minutos. Sem ar no pulmão. E aí depois a gente sai, a gente comprou 2 piscinas, que cabem 10 pessoas, e a gente levou somente 10 toneladas de gelo. A gente encheu aquelas 2 banheiras, cara, a gente usou as 10 toneladas de gelo. Todo mundo que entrava era 10 por vez, foram 4 turmas de 50, totalizando 200 pessoas. Essas pessoas eram em grupos de 10 e todo mundo levava 2 gelos. Então toda vez que alguém entrava, levava 2 sacos de gelo. Então ela só esfriava mais. Em muitos momentos a gente via que estava menos de 0 grau. Caramba. Então foi uma experiência super intensa. Agora, olha que interessante isso. A gente tá falando de mentalidade muito, né? O fato de eu ter preparado as pessoas mentalmente fez toda a diferença, porque mais de 80% das pessoas conseguiram ficar por 3 minutos sem nunca ter entrado no gelo na vida. Algumas pessoas fraquejaram e saíram antes de 1 minuto, que é o momento mais difícil que tem. Essas pessoas, a maioria delas se arrependeu. E vieram falar comigo e falar assim, Marcelo, eu me arrependi de ter saído antes, será que eu posso fazer mais uma vez? Agora eu vou ficar até os 3 minutos. O que ela tá querendo me dizer ali? Ela tá querendo me dizer que ela nunca tinha se deparado com o sistema simpático que protege ela. E ele é muito forte, porque ele é responsável por ativar o nosso sistema de luta e fuga. E na hora que você tem essa sensação de quase morte no gelo, o seu corpo tá gritando por dentro. Levanta, 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 você tá morrendo, tá queimando seu braço, tá doendo. Aí você pega e sai. Só que aí você vê a galera ficando 3 minutos e você fala assim, só eu que não fiquei? Todo mundo ficou, eu não fiquei? Essas pessoas fizeram de novo, conseguiram ficar 3 minutos. A gente, quando toma um chuveiro muito gelado, já tem essa sensação, quem não é treinado, né, de sair, né? Depois Total. que passa um tempo, você acostuma. Quais são os benefícios que você sente biologicamente, mentalmente, com essa sequência de dias, de tantos dias no gelo? O que muda? Cara, o gelo, ele é vasoconstritor, então ele dá uma baita mexida no sistema vascular. Então, cara, ele melhora a circulação do sangue. Porque você tá fazendo vasoconstrição, todo o sangue vai pro órgão, depois uma hora ele volta com muita força. Isso é bom, porque a gente ajuda a melhorar a circulação. Ele melhora o processo inflamatório. Inflamatório, tudo que inflama, né? Fez exercício inflama, comeu porcaria inflama, estresse inflama, tudo isso inflama. Entrou no gelo, ele melhora a inflamação. Então você tá sempre recuperando o seu corpo. Eu treino muito, então a recuperação muscular é brutal, brutal. Eu chegava no final da semana destruído. Hoje eu chego no final da semana bem e treinando pesado. É porque eu recupero todos os dias na banheira de gelo. Fora isso, cara, ele tem um estímulo no sistema nervoso central muito importante, porque é uma sensação de quase morte na primeira vez que você entra, então ele libera muito adrenalina. A noradrenalina é responsável por preparar você para luta ou para fuga. Então o que ela faz, a noradrenalina? Primeiro, ela te dá uma puta de uma energia, ela começa a disponibilizar a glicose no seu sangue para você agir, fazer o que você precisa fazer, você precisa ter energia, dilata a pupila, alvéolos pulmonares, para você receber mais oxigênio. Ou seja, você começa a entrar em superfoco. Por quê? Você precisa focar, cara. Você não pode ter barulhos, não pode ter distração. Então, quando você entra no gelo, é como se, cara, silêncio absoluto, foco. Nenhum pensamento na sua mente. Por isso que esse é o momento. Fecha o olho, respira.
profundamente. E aí a dopamina, a noradrenalina aumenta 530% e a dopamina aumenta 250%. A dopamina é um neurotransmissor da realização. Então, quanto mais esse hormônio, cara, mais feliz, mais ativo, mais realizador você vai ser. Então, deixei de procrastinar, comecei a enfrentar as coisas. E fora que a paulada do gelo te ajuda demais pra vida. Porque de vez em quando você tá meio cabisbaixo. Sim. Você fala, puta, cara, hoje eu tô meio devagar e tal. Aí vem o gelo e faz assim, ó. Acorda, moleque. Toma aí 250 de dopamina e toma aí 530% de noradrenalina. Irmão, não tem como não acordar. E ele dura. Eu hoje, assim, no começo eu senti assim até o começo da tarde, o meio da tarde. Hoje, cara, eu tô bem o dia inteiro. E resolveu um problema. Tem um efeito colateral que eu não gostava, que era o aumento da diurese. E resolveu. Aumenta em 180% a diurese. Então eu tava indo no banheiro toda hora. Que é bom, porque ele ativa o sistema linfático. Então você tá o tempo inteiro limpando o seu corpo. E cara, bebe água. Bebe mais água. Se hidrata mais, toma sais minerais, entendeu? Então ele faz parte de uma engrenagem muito ampla, que ajuda você em muitas esferas na sua saúde, sabe? Muito legal. Agora, tem muita gente que tentou copiar a forma, né? De vou fazer conteúdo na banheira de gelo. Mas eu também copiei, né? Mas a maioria não durou, né? Não, cara, não aguenta, assim, eu criei um movimento, então tem muita gente que todo dia me manda vídeo, olha eu aqui, tá 5 graus, olha eu aqui na fazenda, olha eu aqui no sítio, olha eu em Campos de Jordão. Eu meio que virei líder desse movimento, então as pessoas, qualquer coisa de gelo que elas veem, elas me mandam. Então existem pessoas que estão fazendo, que já estão há 30 dias fazendo, que estão disciplinadas. Tem um outro cara que começou mais ou menos junto comigo, ele tá muito próximo do que eu tô, a gente tá sempre brigando ali, tá disciplinado. Mas é difícil, Léo, porque não é fácil. E não melhora, não fica mais fácil, cara. Dói e dói real. Quando tá frio, então, meu irmão, nem se fala. Porque essa minha casa, eu me mudei, né? Essa minha casa, ela é um pouco mais fria. E aí, cara, outro dia eu olhei no relógio, 5 graus. Cara, tá frio pra porra, e eu ainda vou ter que fazer o gelo, 0 grau. Vambora. Vai doer mais, porque seu pé já tá congelado, sua mão já tá fria. Na hora que você entra, meu irmão, quais são os 3 pontos mais importantes pra mudar a temperatura do seu corpo? Palma da mão, palma dos pés e a face. Por isso que tem gente falando, né, de fazer a imersão no gelo com a face. Isso. Né, numa bacia de água gelada, né? Ele tem benefícios dermatológicos, né? O fato de você usar gelo na pele, ela melhora a pele. Então o dermatologista adora isso. O Brad Pitt, ele tinha uma rotina de sempre colocar gelo ao acordar para desinchar. Por quê? Você dá o estímulo pra face, a gente acorda inchado, a gente acorda meio amassado, tira a orelha. Então ele sempre teve essa rotina de colocar. Eu só mergulho a cabeça no final. Tem pessoas que fazem isso no começo, torna muito pior o processo. Mas eu sempre mergulho a cabeça. E mergulhar a cabeça, cara, é uma luta. Porque você tá lá congelado e você fala, ainda vou ter que botar a cabeça. Só que é muito mais mental do que físico. Porque dói, obviamente, mas não é uma dor tão grande quanto entrar na banheira, sabe? Sem dúvida. Voltando, depois desse parênteses que eu não quis perder para voltar, quais referências, voltando para podcast, quais referências você tem estudado, o que você tem visto, o que tem te chamado a atenção, seja em formato, condução e tudo mais? Ah, cara, eu acho que o número 1 é Diary of a CEO, foi o que mais me influenciou. Perto ali, Modern Wisdom, do Chris Williamson, cara ferradão. Cara, Joe Rogan, ele nunca vai deixar de ser uma referência, né? Você, obviamente. Que isso. Eu acho que os mais importantes e responsáveis pela minha mudança foi você, o Chris e o Steven. Eles os 3. Eu acho que cada um tem um papel, né? Você pega um Rogan, pioneiro, conteúdo longo, denso, né? Tá aí, consistente, deals multimilionários com as plataformas, né? Fez o business, se tornou o número 1 do mundo do ponto de vista de negócio, inclusive, de podcast. Mas aí quando você olha um Diary of a CEO, ele foi o mais inovador em formato, né? Ele pegou o que é uma conversa longa e trouxe outros elementos para conseguir se destacar, chamar atenção e crescer.
que é o que a gente tem feito. Pra gente conseguir fazer um conteúdo que a gente confia, que a gente faz um bom conteúdo longo, mas que precisava pegar tração. Uhum. E acho que o Steven fez isso, né? Decifrar como pegar essa tração através de trailer, através de thumbs diferentes. E eu acho que o Chris Williamson e outros vieram logo depois bebendo dessa fonte. Mas o Chris Williamson, apesar dele ser um Tim Ferriss mais jovem, acho que até no mindset, na postura dele, ele não tem a consistência do Steven. Não tem. Ele faz episódio remoto, ele faz episódio no estúdio com LED, né? E por aí vai, né? Ele aluga uns espaços diferentes, né? Ele pega uns prédios meio abandonados. Ele alugou um estúdio que a gente viu uma vez que ele tem aquela tela de LED absurda, imersiva. E eu gosto, mas eu acho ele inconsistente. Inconsistente, né? O que eu gosto do Chris é que ele é muito parecido comigo. Ele é parecido comigo. Ele é Sim. atleta, Sim. ele é empreendedor, sabe? Então eu acho que eu conecto muito com ele, porque ele já treinou com o Siban, entende? Então eu gosto dessas coisas. Eu vejo o Diary of a CEO, cara, líder supremo lá na frente, fazendo o que ninguém tá fazendo. A gente precisa usar a lógica aqui, Léo. Vamos usar a lógica. Quanto tempo leva pra fazer um filme de cinema? Meses. A vida. Você tem a captação, você tem uma preocupação logística para otimização de recursos e você tem um puta tempo de pós-produção. E a pós-produção não tem correção da captação. Então, se você não tiver um time muito foda que capte tudo para captar, meu irmão, você não vai conseguir resolver na pós. Então, dá um trabalhão. Mas percebe o seguinte, a gente faz um filme. A gente faz um longa-metragem. Só que hoje, com a estrutura que a gente tem, é impossível a gente se aproximar do que Hollywood faz. Sim. Mas essa é a tendência. A gente já começou com o trailer. Agora a gente precisa começar a ir pro conteúdo o conteúdo ele mesmo. Isso significa, cara, que a gente precisa se aproximar do conteúdo do que um MrBeast faz dentro do formato longo. Pra mim, esse é o próximo passo. Se eu tivesse que apostar o que ele vai fazer, eu acho que ele vai começar a refinar ainda mais a pós-produção. Por isso que eu tô prestando atenção nisso, porque eu acho que é uma tendência inevitável. Esse é o único caminho de oportunidade de melhoria drástica. Porque o restante a gente já fez thumb, a gente já fez título, a gente já tem automação, a gente já tem lista de e-mail, a gente tem tudo. O que falta melhorar é o conteúdo longo. É 1h30, 2 horas de conteúdo. Agora, como é que você vai ter estrutura pra fazer isso no período que a gente tem? Então, e aí ele entra roteiro, ele entra essa edição pós de você concatenar os trechos e excluir outros, e na pós-produção colocar inserts. É isso, B-rolls, exatamente. Né? Durante. Pra deixar dinâmico. Ele vira uma mistura de episódio com mini documentário, né? No conteúdo longo. É isso. Então, cara, assim, se hoje eu tivesse faturando mais, eu estaria começando a caminhar para esse mundo. Para trazer um roteirista, para começar a me ajudar nisso e começar a ter uma edição mais intensa no podcast. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui sobre o Siban. Cara, bota o Siban aí na tela. Sim. Bota o Siban aí na tela. Porque é show, don't tell. Eu tô falando. Mas se você pode show and tell, melhor ainda. Então vamos começar a utilizar os recursos que a gente sabe que melhoram o engajamento num lugar que ninguém tá olhando. E a gente tá bem posicionado nisso porque a gente não faz ao vivo. Sim. Então assim, pô, você não faz ao vivo? Não faço ao vivo. Fazer ao vivo é ruim. Porque não permite que a gente tenha pós-produção. Sacou? Sim. Então assim, cara, pós-produção, ela vai ficar cada vez mais intensa, que é onde a gente tem a oportunidade de melhorar o áudio, fazer trailer, Sim. fazer os inserts, fazer os B-rolls. Eu acho que esse é o jogo, concordo. Na época do Man the Arena, lá do meu primeiro podcast, a gente fazia isso. A gente colocava os inserts durante a conversa, falou de um filme e tal, aparecia a imagem do filme editado, entendeu? Então a gente já brincava com isso, mas eu concordo com você. Eu acho que a próxima milha da inovação ele vai estar no conteúdo longo em si, e eu não acho que vai ser tão mais na distribuição, que é o que a gente está focando agora, no growth, né? Você falou sobre se estivesse faturando mais, né? Como que você está olhando o lado business do podcast, né? O que você tem pensado em relação a canais de monetização, formatos,
que tipo de empresa atrair para patrocínio e tudo mais? Eu não tô fazendo um trabalho muito intenso nisso, porque eu monetizo de outro lado, né? Hoje eu monetizo com palestra, com treinamento, Sim. etc. Ele é parte do teu funil de aquisição, né? Exatamente. Porque ele aumenta a tua autoridade, É. né? Tem aquela história, né, de que, puxa, quem tá vendo o teu podcast e um conteúdo longo é o equivalente. Se o cara fica 20, 30 minutos no seu podcast, né, em retenção, é o equivalente a ele ter sido impactado por 30 rios, Total. né? Por É isso exemplo, aí. né? Verdade. E aí eu já tenho 3 patrocinadores desde que o podcast começou. Eu não cobro muito caro, porque eu sabia que eu não tinha audiência e essas pessoas acreditaram em mim no começo. Então, cara, eu dei mó boiada, porque eu mudei de patamar e eu não aumentei o preço até hoje. Vou aumentar no ano que vem. Eu tenho 3 patrocinadores, tá entrando um 4º patrocinador. Eu não vou ter mais de 4 patrocinadores, porque eu faço um por episódio. Como eu solto em média 4 por mês, tem mês que tem 4, tem mês que tem 5. Você dá ênfase em um patrocinador por episódio. Não é que eu não dou ênfase, é só um patrocinador por episódio. Ah, entendi. Eu não dou ênfase, é só ele. Entendi. Então, assim, a gente tá gravando aqui, cara, hoje vai ter o patrocinador A. No próximo vai ser o B. E eu caso Com o tema. com o tema. O que é Então, mais, eu falo assim, o que faz puta, mais sentido. Isso, eu falo assim, puta, cara, esse episódio aqui é melhor que seja a empresa tal. Aí eu coloco na empresa tal, sabe? Você não tá com tela no seu estúdio atual. Não tô. Isso te faz falta pra alguma coisa? Nenhuma. Pra projetar um logo, alguma coisa? Eu tenho TV lá, eu vejo ela e eu projeto só o cronômetro. E aí, eu uso como comunicação com o Felipe. Ele precisa me falar alguma coisa, ele escreve na tela e eu vejo. Muito legal, muito legal. E como que tá hoje essa sua flywheel, onde o podcast é um dos elementos? Como que tá construído, né? Entre podcast, conteúdos, palestra, negócios e tudo mais. Cara, não tá bem feito, mas agora é o momento que eu tô organizando isso, né? Tá super informal, então assim, é totalmente passivo, eu não rodo ads, então eu encho a minha agenda de palestras e treinamentos passivamente pelos conteúdos que eu gero nas redes sociais, no Excepcionais, etc. Tudo é motivo de descoberta, mas a pessoa engaja mesmo na hora que ela vem pro Instagram, que ela começa a ter acesso a mim, né? O que a gente vai fazer agora é, de fato, formalizar uma empresa pra gente profissionalizar o que eu tô fazendo, essas questões de palestra. Então, cara, eu tô trazendo vendedor, eu tô trazendo customer experience, eu tô criando uma estrutura pra agora a gente começar, de fato, vender. Então, assim, as pessoas estavam comprando de mim, eu não estava vendendo, entendeu? Era um inbound, né? Meio orgânico, né? Isso, então agora eu vou proativamente começar a vender. Então, eu tenho como produtos hoje as minhas redes sociais, o Excepcionais. Eu já tô com 2 conteúdos para sair no meu canal Marcelo Toledo no YouTube. Deixa eu lembrar mais o que eu tenho. Me ajuda aí, Léo. Palestra. Aí eu tenho os produtos monetizáveis, né? Aí isso gera demanda para palestra, isso gera demanda para treinamento, isso gera demanda para mentoria. São essas 3 coisas. Hoje eu não tenho mentoria em grupo, só tenho mentoria individual. Sempre poucas pessoas, eu não posso atender muita gente. Hoje eu tenho 2 mentorados rodando. Não devo passar disso, no máximo 3. Mas eu tenho muita demanda para as pessoas. Elas querem essa proximidade. Então eu vou criar um produto para ajudar isso. E aí, cara, aí a máquina gira. Porque você entra como a face da empresa num primeiro momento, ela se utiliza dos seus seguidores e depois ela faz o que tradicionalmente se faz, né? A empresa constrói sua própria base, né? Muito bom. O que você tem... Quais são para você, quais flops em estratégias de podcast você tem visto? Significando que a gente tem aqui a Pod Factory com vários clientes, a gente acompanha muitos podcasts. Quais são os principais erros que você vê as pessoas fazendo? Começando. Olá, seja bem-vindo. Não comece assim, cara. Já entrega o conteúdo. Muito do que a gente falou, né? Cara, é o básico bem feito, Léo. É o óbvio. Você vai ter que fazer um título. Cara, ao invés de fazer um título bosta, faz um título bom. Você vai ter que ter uma thumb. Ao invés de fazer uma thumb bosta, faz uma thumb boa. Essas coisas fazem diferença. Se fosse iniciar um podcast hoje e eu não tivesse recursos, eu iria diminuir a frequência para fazer com qualidade. Eu prefiro ter um podcast a cada 15 dias, ou a cada 3 semanas, ou a 1 por mês,
impecável, com trailer, com uma thumb legal, cara, vai dar mais resultado do que você fazer 4 mediano. Sim. Então assim, cara, escolha um bom estúdio, cara. Quantos estúdios... Eu acabei de contar a história aqui. Fui gravar... Acho que foi no off que eu falei, né? Sim. Fui gravar um podcast com um cara, o cara levou um tempão pra publicar o podcast. O que aconteceu? Captação ruim. Perdeu o episódio. Episódio com qualidade ruim não se publica. Porque, obviamente, que não vai performar. Sim. Então, a preocupação aqui, cara, não é volume. A preocupação aqui é qualidade. E frequência. E frequência. Só que a frequência, o ritmo, a frequência ela é fundamental, mas o ritmo, ela Sim. pode ser alterada ao longo do tempo. Sim. Então, cara, você começa com um ritmo de 1 por mês, depois você passa um para cada 3 semanas. Entrou mais dinheiro, deu mais resultado, 1 a cada 2 semanas, até você chegar na frequência que você quer. Mas eu acho que a qualidade tem que ser obsessão, não é quantidade. Tudo que for fazer, cara, a gente tem feito obsessivamente. Quem que é a pessoa, quem que não vai vir. Cara, quantos você recebe de convidados pra vir pra cá, passivamente? Ah, um monte. Quantos você aceita? Cada vez menos. Pois é, porque chega um monte de porcaria. Sim. Porque as agências de PR, que são responsáveis por divulgar os executivos das pessoas, elas estão precisando de canal, não tem mais revista. Descobriram que os podcasts são bons meios, né? Não só mais emplacar num veículo de mídia impressa, num site, né, de notícia, né? Podcast virou um grande negócio, né? E eu acho que, assim, às vezes vem nomes muito bons indicados e tudo mais, mas acho que tem todo um ritual no sentido de a gente também tem que estar afim de falar com aquela pessoa aquele tema. Isso. Senão, o craft da conversa não acontece bem. Por exemplo, já teve com você convidado que você fala, cara, esse convidado é foda, eu tenho acesso a ele, mas eu não tenho química. Exato. Ou não tô com aquela vontade. O meu medidor é o quão animado eu tô pra conversar com aquela pessoa naquele tema. Cara, isso pra mim é Né? muito importante. Você já pensou em aumentar a frequência pra mais de um por semana? De jeito nenhum. Cara, eu não penso de jeito nenhum. Mesmo- Agora, de jeito nenhum. Mesmo se começasse a vir, por exemplo, patrocinadores que você fala assim, meu, tá faltando inventário, se eu tivesse mais episódios eu faturaria mais, por exemplo. Cara, eu faria mais episódios se o faturamento justificasse a minha dedicação. Porque, cara, fazer um podcast no nível que eu e você estamos fazendo é trabalhoso demais, custa caro. O Léo uma vez chegou pra mim, sei lá qual pergunta que eu fiz com ele, que eu tava conversando. Aí ele falou assim, Toledo, sabe qual a forma como eu penso nisso? Trazer um convidado aqui custa 15 mil reais. Ele falou alguma coisa assim. E que não seja 15 mil, que seja 10, que seja 5, sei lá qual que é o custo que cada um tem. É caro. Sim. É caro. Sim. Na hora que você fala assim, custa 15 pau, e cara, é mais ou menos isso mesmo, porque tem pós-produção, tem thumb, cara, é muita coisa envolvida. O É nosso caro. tempo, né? Nosso... Sem contar o nosso valor hora. eu fiz uma planilhazinha bem simples, falando, o meu tempo, do quanto eu estudo antes, quanto me preparo, se eu tivesse que pagar pelo estúdio, né? Quanto custaria, quanto custa a pós-produção, o time, o pós quando você publica, a distribuição, é mais de 10 mil reais. Cara, é muita grana. Então justifica você falar, cara, você tá investindo 10 mil reais. Você tá investindo 10 mil reais e aí você vai chegar no título, você vai botar um título bosta, você vai botar uma thumb bosta, você não vai colocar a descrição, você não vai colocar índice. Irmão, Sim. não faz sentido. E o que eu penso hoje, esse é um pouco do critério de seleção dos convidados e convidadas, né? Do tipo, eu pagaria 10 mil reais pra conversar com essa pessoa. Sabe? Pode ser uma lógica meio dura, mas é a real. Total. Né? E às vezes já aconteceu das poucas vezes que eu aceitei convidados que pareciam legais indicados por PR, não render. E o próprio convidado também não tá tão interessado às vezes, porque foi, né, a agência de PR falou, vai lá, entendeu? E aí às vezes não rende. Putz, daí não é um ganha-ganha mais, entendeu? vale a pena. Eu tô sentindo que eu tô investindo mais do que o próprio convidado, né? E daí se o convidado não tem uma audiência formada, pior ainda, né? Isso é um negócio que eu nunca fui chato nesse ponto, mas hoje eu tenho percebido que convidados que têm alguma mínima audiência faz toda a diferença pro episódio dar aquela engrenada. Você trazer uma pessoa que não tem nenhuma audiência, não significa que vai ser ruim, mas cara, vai ser mais difícil.
E não significa que a gente não vai fazer esse episódio se a história for muito impressionante e incrível para ser contada, que daí a nossa audiência de inscritos vai se interessar. Né? Acho que foi a base da nossa história, né? A maior Exato. parte das pessoas que a gente trouxe não foram pessoas super expressivas, famosas, com uma puta audiência na internet. Uma ou outra, né? É que agora eu tô obcecado com isso. Sim. Porque eu tô vendo que isso dá resultado. E que faz parte dessa da continuidade estratégica da atração continuar. É isso. Né? Eu tenho visto isso, né? Então, por exemplo, eu vi o caso recente agora do episódio da semana passada, foi com o Álvaro Chocair. Fera. Mas eu não sabia que ele engajava tanto. Não, ele é muito bom, cara. Né? As collabs com ele voaram. O nível de engajamento que ele tem é uma coisa absurda, entendeu? Então foi bem interessante, assim, e com um conteúdo 100% aderente com a audiência. Né? Então, quando você tem um conteúdo que é aderente com a audiência, você tá muito afim de contar essa história e conversar, e tem esse engajamento, é a combinação perfeita, né? Do episódio perfeito. Né? Eu acho. Tem que ser criterioso, cara, e a gente tem que começar a prestar atenção no que dá certo. Porque se você continua fazendo sempre o que você sempre fez, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tem que testar coisa diferente, cara. A gente testa muita coisa o tempo inteiro. E os nossos podcasts, assim, sem citar, a gente já vê que o Excepcionais e o meu podcast, ele já começa a ter uma robustez de resultado, audiência e qualidade que às vezes supera podcasts um pouco mais famosos, que tem, às vezes, convidados um pouco mais famosos, né? Às vezes do nicho de negócios mesmo, né? Então é uma questão de tempo e obsessão para isso continuar acontecendo e essa curva continuar ascendente, né? Eu gosto muito de uma coisa que o Eduardo Corrêa falou, que perguntaram para ele assim, o que você fez para chegar tão preparado? E ele respondeu assim, essa não é a pergunta que você tem que fazer para mim. Porque você sabe o que você tem que fazer para ser preparado. A questão aqui é quanto tempo você aguenta. Quanto tempo você aguenta? Esse que é o lance. E ele descobriu essa história é engraçada, porque ele foi numa competição e a competição ia sendo prorrogada. E você sabe que um atleta às vezes leva 12 semanas pra fazer uma preparação, quem tá mais condicionado menos, mas em média ali acho que são umas 12 semanas que a galera se prepara. E ele se programou pra fazer essa preparação no que ele sempre fez. Talvez seja 12 semanas. E aí a competição sempre era prorrogada. E ele simplesmente continuou fazendo a dieta. Quando ele subiu na competição, ele estava com 20 semanas de preparação. E óbvio que ele arrebenta, ele ganha de todo mundo e ele chega à conclusão. Ele falou assim, cara, não é sobre o que eu fiz, é sobre o quanto eu aguentei fazer o que todo mundo faz. Eles aguentam por 12 semanas, eu aguentei por 20. E eu vi que com 12 semanas eu não estaria em condição de ganhar o primeiro lugar. Ele fala isso, né? Do quanto a mentalidade dele é blindada na disciplina, né? Eu acho incrível a história dele. É impressionante mesmo. Que mais? Que mais? Que tem alguma coisa diferente? Cara, eu fui no curso do Murilo Gun, né? E da Dani de Maria, que é a esposa dele. Eles é um curso de autoconhecimento, chama-se o Ponto Cego. E essa foi uma coisa legal também. Foi diferente? Cara, a gente que tá mais acostumado com esse assunto, a gente gosta dessas coisas, né? Então tem muitas vivências, muitas práticas, foi muito legal. E é legal ver a história do Murilo, né? Sim. Porque o Murilo é um gênio, né? Eu lembro dele mais 10 anos atrás, mais 10 anos não, quase 10 anos atrás, num dos primeiros R&D Summit, que a gente tava, sei lá, sempre tá lá. Então tava próximo, mas a curva de aprendizado e de autoconhecimento dele, né, é louvável, né? Foi mais ou menos, cara, acho que foi, eu não sei, acho que eu tava no Nubank ou no começo da Clivo, e aí um amigo que é sócio dele, nessa empresa que eles têm, cola aqui em casa. Eles estavam morando juntos, na mesma casa. O Murilo, cara, pegou algumas pessoas e botou as pessoas dentro de casa. Eles viviam juntos, aí eu chego lá, eu falei, cara, o Murilo tá bem bicho grilo, então deixa eu ir bem à vontade. Aí eu fui de bermuda, fui, né, de camiseta, aí chego lá, cara, ele tá sem camisa, de bermuda, de chinelo. Pô, vamos tomar um sol ali? E eu tinha que trabalhar depois. Falei, cara, mas lá eu vou preparado pra curtir o momento. Aí tirei a camisa, ficamos tomando um sol lá.
E o Murilo me disse o seguinte, ele falou assim, eu decidi esvaziar minha vida inteira. Significa que eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo. Tudo, inclusive trabalhar e ganhar dinheiro. Acumulamos um pouquinho de dinheiro, temos dinheiro pra viver, mas eu só quero fazer o que faz sentido na minha vida. E aí quando eu chego lá, ele tava nesse momento de esvaziar. Ele ainda tava começando a conceber o que ele ia fazer, meio perdido ainda, meio sem saber. Quanto tempo atrás? Uns 4, 5 anos. Tá. E aí depois que ele esvazia tudo, isso é o U, né? É uma tese de um professor do MIT. E aí vem a construção, só que a construção alinhada ao seu propósito. Uhum. E aí ele começa a testar coisas, aí ele testa uma imersão de casal, aí a Dani de Maria começa a participar com ele deixa de fazer a comédia com muita intensidade e ele começa a se concentrar no mundo que ele quis construir, um mundo mais presencial. Aí ele cria o Ponto Cego, tá na 5ª ou 6ª turma, aí ele cria uma comunidade, aí ele, cara, cria a formulazinha assim e começa a atrair pessoas interessadas nesse universo. E eu fiquei muito impressionado com o nível das pessoas, porque, cara, chega lá, tipo assim, uma mulher que tá em 5 cadeiras de conselho, pica das galáxias, professora de governança corporativa, puta do empresário, meu, uma galera Então assim... quer dizer, não são só as pessoas desapegadas ou, entre aspas, bicho grilo. Não. Pessoas de alta performance que vão buscar autoconhecimento. É exatamente o oposto. Pessoas como eu e você. Uhum. Como eu e você. E óbvio, não dá pra falar muito o que acontece lá, são acho que 5 dias, acho que a gente chega na quinta, fica até o domingo. Cara, é muito legal. Assim como todas as práticas que você faz de autoconhecimento. Só que você percebe ali que o Murilo ele fala assim, cara, o que vocês estão vendo aqui a gente mexeu tem 5 minutos. Eu deixo vir, eu dou espaço pra gente receber a intuição do que precisa fazer. Então, em muitos momentos, as pessoas estão de olho fechado, estão falando de olho fechado. Pra quê? Pra se conectar com a sua intuição. Ele também muito. Então é ele no palco, Dani de Maria do lado dele e o Danny Black, que é um puta de um músico fudido, que faz músicas de autoconhecimento. Cara. Então você junta essa atmosfera com pessoas na mesma vibe. Muito legal, cara. Muito legal. Recomendo demais. Foi esse que você mandou uma mensagem falando assim, ó, pessoal, eu vou estar sem celular por alguns dias. Foi. Né? Foi. Eu te mandei mensagem, mandei pra minha mãe, pro meu pai, porque eu imaginava que eu fosse ter que entregar o celular. Lá nada é obrigatório, tá? Uhum. Então eles falam assim, desde o começo, cara, aqui nada é obrigatório, você faz o que quiser. Mas a prática melhora muito se você desligar do mundo exterior. E, cara, obviamente eu entreguei meu relógio e entreguei meu celular. Não sabia que horas era. Eles falaram assim, terminou, agora é jantar, então vamos jantar. Agora é dormir, vamos dormir. Não sabia que horas era. E eu tô numa fase que às vezes eu acordo às 3 da manhã. E como é que eu sei se não é 3 da manhã ou não, saca? Caramba. Mas foi legal, cara, valeu muito a pena. Última parte aqui. Sempre gosto de saber, você como você não deixa de ser um hacker e um nerd, né? De geek, né? De tecnologia, né? Alguma nova descoberta de app, de método, produtividade? Cara, eu acho que o gelo é o mais importante. Como agora eu tô focado na minha mudança e nessas coisas, cara, não tô tão atento a isso agora. Não sabia que dava tão trabalho, já fazia tanto tempo. Então tô sem muitas descobertas nesses últimos momentos. Mas temos uma em comum, Qual? Superhuman. Ah, você diz de produtividade, Sim. né? Total. Tem o Superhuman é animal, né? Assim, você tá usando pra quem não sabe, o Superhuman é um cliente de e-mail que o Léo e eu estamos usando e mudou nossa vida, né? Porque a gente começou a se organizar demais. Tem que usar muitos shortcuts pra ser ágil, né? Cara, eu tenho usado... Um negócio que mudou minha vida foram os snippets. Porque todos os meses eu mando alguns e-mails padrão, exatamente iguais. E, puta, cara, todas as vezes dava um puta trabalho. Hoje, cara, já gera os 3 e-mails, só copio o link, envio, resolvido. Cara, o nível de produtividade que você começa a ganhar é brutal, né? Sim. Brutal. E eu deixo sempre minha inbox vazia. E às vezes quando tem alguma coisa que eu preciso lembrar depois, eu deixo o reminder pra voltar pra inbox naquele momento, mas pra não perder a paz de não ver nada, sabe? Total. O cara, agora... Puta, ainda... Não tenho nem internet direito pra você configurar a internet. Você tem um speed 256K. E a brincadeira eu explico. A gente fez um call essa semana e tava a imagem toda pixelada e tudo mais. É o seu link de internet que você precisa melhorar lá, né?
Porque lá tinha uma rede, só que ela foi configurada pro antigo morador, né? Então agora eu fiz uma nova instalação de internet. Que usava no Windows 95, né? Puta, o cara era médico, então não manja das tecnologias, eu vou ter que tomar coragem e reconfigurar. Marcelo, muito bom. Obrigado de novo. Valeu. 1h30, um mini masterclass de podcast entremeado por hábitos e momentos de vida. Boa. Valeu, Léo. Obrigado, como sempre, estar aqui nessa cadeira. É uma honra. Essa cadeira é sua, por acaso. Então, né? Sinta-se em casa. Duas é sua, duas é minha. Se um dia tiver que partilhar, né? É isso. Valeu, meu irmão. Obrigado. Voltamos na próxima semana. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.